não é, que a Xuxa quer reescrever a Bíblia, não bastasse, agora um projeto na Câmara pode proibir postagens de alguns versículos bíblicos nas redes sociais. Um dos pontos sensíveis do projeto é a criação de um conselho para verificar o conteúdo que é publicado em plataformas como Instagram, Facebook, Twitter e também outros. Nos próximos dias, a Câmara dos Deputados deve votar o projeto de lei 2630/2020, que institui a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet. Alguns pontos do projeto, porém, são polêmicos por dar permissão para que algumas publicações sejam censuradas, incluindo versículos bíblicos. A Frente Parlamentar Evangélica, por intermédio de seu presidente, deputado federal Eli Borges, do PL do Tocantins, fez um alerta de que o projeto pode trazer grandes problemas para a comunidade religiosa, em especial a comunidade cristã bíblica, ou seja, nós que somos cristãos que seguimos a palavra de Deus. Eli Borges pede aos deputados cristãos que se juntem para fazer alterações no texto para que ele não gere censura para os cristãos, principalmente a exposição da Bíblia Sagrada. Então vamos ter que desobedecer a Paulo quando falou para Timóteo e para nós: pregue, insta, a tempo e fora de tempo, pregue a palavra. Então vamos ter que deixar de pregar nas redes sociais. O que é isso, meu Deus? Se votarmos o PL 2630/2020 como ele está, nós não poderemos mais usar as redes sociais para citar vários versículos bíblicos, pregar a palavra como ela é. Entre os versículos que podem ser excluídos das redes sociais estão os que condenam uma prática homossexual. O parlamentar cita 3 caminhos que os deputados devem tomar sobre este texto. Aspas para ele: levar a matéria para uma comissão especial, o relator compreender que certas propostas de alteração devem ser contempladas e enfrentar a matéria no plenário. E o pior que o relator dessa matéria, Orlando Silva, é do Partido Comunista. O que é que vocês acham? Aquele que foi ministro do esporte, não é isso? Aquele mesmo. Aquela figura. Do PSOL. Aquela figura mas ele é comunista, assim como o Flávio Dino, que hoje está no outro partido, mas que ele iniciou no Partido Comunista e sempre dizia que ele era comunista, graças a Deus. Olha que incoerência, se o comunismo atua, né, do lado do ateísmo. E outro detalhe, viu? E essa conclamação que o nosso nobre deputado está fazendo aqui, eu quero estender não só aos evangélicos, mas até mesmo aqueles deputados católicos, ditos praticantes, daqueles católicos, né, que defendem o padrão familiar, o casamento padrão. Tem isso ainda. Eu creio nisso. Existem pessoas que, embora não tendo um conhecimento mais concreto, pleno de Jesus, eles pertencem a uma religião que sempre procurou padronizar este lado. Tanto é que a Igreja Católica, Apostólica, Romana, né, sempre fez o casamento, né, heterossexual, desde que o Brasil foi fundado, há 523 anos. A Igreja Católica sempre fez esta celebração. A Igreja Católica ficou mais de 300 anos, ou em torno disto, celebrando o casamento, que não tinha ainda, Samuel, o lado civil da coisa. Que o casamento civil tem pouco tempo. E a Igreja Católica já celebra esses casamentos há mais, né, durante o período da história. E no Brasil há 523 anos. E a Igreja Católica, ela não abre mão disso. Não abre mão disso. Então veja, por que eu estou falando desse lado? É porque você acabou de citar. Porque quando eles querem eliminar alguns versículos da Bíblia, saibam, o objetivo deles é este. Porque os outros versículos da Bíblia, no sentido aí social, não tem tanta importância. Não tem tanta importância.
Embora que a Bíblia fale, né, contra a idolatria, contra a feitiçaria, etc. Mas isso aí já se convive. Agora, essa questão da prática homossexual é que está muito latente, está muito forte aí. E eles estão querendo, né, de qualquer forma, bloquear, obstruir isso aí. Quanto essa senhora que andou falando dessas coisas, olha, o que eu digo é o seguinte: vocês podem reescrever quantas Bíblias quiserem. Se vocês quiserem até queimar todas as Bíblias existentes no mundo, queimem. Sabe o que acontece? Essas Bíblias que nós temos aqui é apenas cópias. A matriz está no céu. Eu gostaria que o professor Otoniel lesse o Salmo 119, versículo 89. Só para vocês terem uma ideia, e já vou passar a palavra ao pastor Samuel. Só um minutinho, deixa eu abrir aqui o microfone. Pronto. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. Salmo 119, 89. Olha aqui a matriz. Para sempre, Senhor, a tua palavra permanece no céu. Ou seja, a matriz está lá. Para vocês terem uma ideia, que até o professor Otoniel pode procurar, lá no livro do profeta Jeremias aconteceu algo, sabe o quê? Que Deus deu uma palavra a Jeremias, ele escreveu em um rolo, em Samuel. O rei com raiva foi e queimou aquele rolo. Queimou tudinho. Aí quando ele acabou, Deus falou: eu te dou outro. Aí veio o outro igualzinho. Por quê? Porque Deus é a palavra. Ele deu outro rolo de igual modo, né? E Jeremias escreveu. As tábuas da lei, quando foram quebradas, não foram feitas outras? Foram feitas. Por quê, irmão? Porque a matriz, a fonte, está no céu. Ora, se queimarem todas as Bíblias do mundo, haverão outras, porque a matriz está no céu. Aquele que inspirou é imortal, Exatamente, é o Deus Espírito Santo. Exatamente. Agora, reescrever, não adianta não. Pode escrever o que for, escrever o que quiser, pode tirar o que quiser. Só tem um detalhe, hein? Não é à toa que está lá no Apocalipse, né? Ai daquele que tirar o que está escrito nesse livro. Vamos até ler isso aí para terminar, né? Tirar ou acrescentar. Né? Lê isso. Só lembrando que 22. reescrever quer dizer falsificar. Fazer uma outra narrativa, né? Adulterar. Que é a palavra, a frase normal agora, fazer narrativa. O que é fazer uma narrativa? É reinventar uma história. Mas lê aí, o professor Tonel, Apocalipse 22. Vamos ler aí os versículos 19, né? Eu advirto 19, a todo 20. aquele que ouvires a palavra da profecia deste livro, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus lhe acrescentará as pragas que estão escritas neste livro. Acabou não, calma. Mas eu só acrescentei. Mas se eu tirar? Se eu esconder um versículo bíblico que não me agrada? Espera aí para você, para mim também. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus lhe tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Pastor Samuel, você não está inventando isso, não? Não, pastor. Não é o professor Tonel que está inventando o Mário Souza, não? É Apocalipse 22, 18 e 19, Pronto, pastor. tá aí. Você está vendo aí? É por isso que, ai de quem fizer. Quer fazer? Faça. O problema é teu. É aquilo que o anjo disse. Nesse mesmo capítulo, olha o que foi que o anjo disse. O versículo 11, pastor Samuel, leia. Nesse mesmo capítulo. Versículo 11, diz assim a palavra: quem é injusto, continua fazendo justiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. Agora quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, santifique-se ainda mais. Quem é injusto, continue sendo. Quem é sujo, continue se sujando. Agora, quem é justo, faça justiça, mais e mais. Quem é santo, seja santo, mais e mais. Ou seja, a escolha, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, minha cara senhora. A escolha é sua. Agora você terá que arcar com o que virá. Não da parte dos evangélicos, não da parte das religiões ditas conservadoras e tradicionais, mas você vai ter que arcar com aquele que é o autor, que é o tema central
e que é o inspirador desta palavra, que se chama Trindade. Deus Pai, autor. Deus Filho, tema, assunto. Deus Espírito Santo, o inspirador de tudo isto aqui. Foi ele quem fez isto. É norma dele, é regra dele, é mandamento dele, é lei dele. E quem somos nós, míseros mortais, para mudar o que Deus estabeleceu? Não fique com essa história, viu? Ah, porque Deus é amor. É sim. É perdoador. É sim. Mas com aquele que se arrepende, converte-se e deixa. Ele disse isso, vai, não peques mais. Porque se você continuar pecando, ele disse assim, coisas piores te sucederão. E aqui está dizendo, viu? Se você tirar deste livro o que nele está escrito, se você tinha alguma parte na árvore da vida, na vida eterna, vai ser tirada. Isso significa o quê? Condenação virá sobre você, sobre mim, sobre nós. Que adulterarmos esta palavra, que acrescentarmos, que tirarmos, em suma. Então, irmãos, não nos preocupemos com isto. Estamos vivendo aí tempos bicudos, trabalhosos, disse Paulo, né? 1 Timóteo 4, 1, que o Espírito Santo diz expressamente que virão dias trabalhosos, difíceis, e alguns se apostatarão da fé, seguindo doutrina de demônios, obedecendo a espíritos enganadores. Olha aí. Veja como a palavra de Deus é clara. Veja como a palavra de Deus é atual. Parece até que Paulo está vivo, lá em Jerusalém, mandando essa mensagem via internet. De tão atual que é. Paulo morreu. Agora o Espírito que o inspirou está vivo. E ele que está vivificando esta palavra neste momento. Isso aqui não é, irmãos, uma ameaça, não. Isso aqui é palavra de Deus. É promessa de Deus. Para o bem de quem a obedece, infelizmente para o mal de quem a desobedece. E eu quero dizer para vocês que este PL, que é o projeto de lei 2630, não está só lá nos bastidores sendo analisado não, pastor Samuel. O Lira já quer lançar isso, eu acho que é a partir de amanhã. A partir de amanhã. Então todo o povo de Deus ore ao Senhor, quer para que isso não vá a plenário, e sim vá para uma comissão, uma coisa assim, porque a coisa realmente está complicada, é um funil, a coisa está difícil, viu? Porque o que mais eles querem é nos tolir, o que mais eles querem é nos amordaçar. Isto é censura prévia, sabe? Então, estamos numa situação que, pergunto eu, que democracia é esta? Onde a liberdade de expressão, ela está sendo tolhida, cerceada, não é? Porque, gente, existem penas já cabíveis em nossos códigos. Ou seja, se eu defamo, calunio o pastor Samuel, eu falei, disse, é um direito meu. Agora ele tem o direito de se defender me processando. Ele vai me processar e o juiz vai julgar e vai me penalizar de acordo com a lei. Que pode ir, né, desde indenização financeira até, quem sabe, uma prisão. Ou, enfim, coisas do gênero e do tipo, já está lá, gente, já está na lei isto, vai mexer mais em quê? Agora, a liberdade de expressão é para que alguém diga o que está pensando. E se ele estiver extrapolando, ele vai ser processado por isto. Então, ele tem que saber, ter a consciência do que está a dizer. Agora, ficar um órgão daqui, um órgão dali, dizendo o que eu posso ou não posso dizer, ou seja, ele mostra o que eles dizem que é a verdade deles. Quer dizer, eles podem dizer tudo. O que eles disserem é aquilo, é a verdade. O outro lado, o que disser é fake news, é mentira. E temos que processar porque não corresponde à verdade, sendo que essa verdade é a deles. Aí fica difícil. Veja que nos Estados Unidos a liberdade de expressão é tão grande que a pessoa diz o que pensa. Agora será responsabilizado pelo que diz, pelo que está pensando.
E é isso que se chama liberdade de expressão. E a Constituição nos garante isto. Mas, infelizmente, o que temos visto é que se a Constituição não está sendo cumprida, daí para frente, tudo fica por demais difícil e complicado. E agora, imagine, você não poder postar um versículo da palavra de Deus, porque ele é homofóbico, porque ele é isto, porque ele é aquilo. Eles só esquecem de uma coisa, que nós, pregadores, ministros da palavra de Deus, quando falamos contra os erros, o nome já está dizendo, estamos falando contra os erros e não contra as pessoas. Se pregamos contra um casamento homoafetivo, nós também pregamos contra um adultério. Um homem que casou, que trai a sua mulher, se relaciona com outra. A mulher que se casou trai o seu marido e se relaciona com outro. E nós pregamos contra isso. Pregamos contra a mentira. Pregamos contra o roubo. Pregamos contra o furto. Pregamos contra tudo que é errado e desonesto que a Bíblia nos ensina. Agora, com isto, estamos batendo nas pessoas? Não, gente. Pelo contrário, nós pregamos para que as pessoas se libertem disto e possam chegar ao céu conosco. Não é discurso de ódio, isso é discurso de amor. Porque é Deus quem nos ensinou a sair destas coisas. A Bíblia diz, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro 1, 15, 16. E o que é ser santo? Ser santo é estar separado de tudo que é pecado, imundo, sensual, promíscuo. Seguir uma vida padronizada. É isso que a Bíblia ensina. Então nós pregamos contra o homossexualismo, como pregamos contra o adultério, como pregamos, contra a relação sexual antes do casamento, fora do casamento, antes do casamento para solteiros, que isso se dá o nome de fornicação, fora do casamento justamente para aqueles que adulteram. A relação sexual tem que ser feita dentro do casamento, heterossexual. E há um versículo muito forte em Hebreus 13, 4, que eu vou encerrar pedindo a um dos senhores aí para ler esse versículo. Veja o que a Bíblia diz sobre, nesse caso aí, sobre adultério. Olha só, olha como a Bíblia fala contra tudo e todos que estão errados e a favor de tudo e todos que praticam a verdade. Hebreus 13, 4, e encerra a minha fala aqui. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Está vendo? Que isso aconteça. É Deus quem vai fazer. Não somos nós, pastores, não é a Câmara Federal, não é o Senado, não é o Supremo, não é as Assembleias Legislativas Estaduais, as governadorias estaduais, a Presidência da República, as câmaras municipais. Não, irmão. Quem vai julgar é Deus. E aí a coisa vai ficar pesada. Eu ia encerrar, mas eu quero citar mais duas referências aqui que eu quero que seja lida. Então, uma pelo professor Otonel e outra pelo pastor Samuel, para adiantar, Eu quero que leia Eclesiastes 12, os dois últimos versículos. Eclesiastes 12, os dois últimos versículos, e voltando a Hebreus, capítulo 4, versículo 13, sobre essa questão de julgamento do Senhor. E aí eu quero ver, entendeu? Eclesiastes 12, 13 e 14. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo que estiver encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Aí pastor Samuel lê o outro e já continua. Ora, todo aquele que ainda... Hebreus 4:13, é isso? 13. Ora, todo aquele que ainda se alimenta de leite não está apto... Perdão. Não. E não há criatura nenhuma encoberta diante dele. Antes todas as coisas estão nuas e patentes diante daquele com quem temos de tratar. Tá vendo?
toda a criatura, toda, eu, você, todos, toda criatura está descoberta diante dele. E ele prossegue: todas as coisas estão o quê? Nuas, despidas, patentes, clarividentes, diante daquele, olha agora, com quem havemos de tratar. Aí eu quero ver como é que vai ficar a coisa. O trono branco está chegando aí para todo mundo. Apocalipse 20, de 11 a 15. Pastor Samuel. Pastor Mário Souza, só 2 versículos Pois que o senhor não. pediu para ler e eu não li, que foi Jeremias 36, 27 e 28, que nos diz: Então veio a Jeremias a palavra do Senhor, depois que o rei queimara o rolo com as palavras que Baruque escrevera da boca de Jeremias, dizendo: Toma ainda outro rolo e escreve nele todas as palavras que estavam no primeiro volume, o qual Joaquim, rei de Judá, queimou. Vocês estão vendo? Pode queimar. Tem mais. Está no céu a matriz.